Isso aí, de volta com o RádioCast. Hoje é dia de coluna de educação financeira com Samuel Barbi, que faz o seguinte questionamento. Ganancioso? Eu? E aí? Oi, Samuca, boa tarde pra você. Seja bem-vindo. Opa, Fê, Ale, nossa audiência, muito bom estar com vocês. Ganancioso eu? É, ganancioso. Imagina. Você é ganancioso, Samuca? Bem, nós vamos começar pensando a seguinte coisa, tá, Fernandinha e Ale? Até que ponto você aguenta comer? Você come até o ponto de que você sente saciedade, certo? Porque senão, se você passar do seu ponto de saciedade, você corre o risco de chamar o Juca, não é mesmo? É verdade. Mas e pro dinheiro? Pro dinheiro existe um ponto de saciedade? Deveria, né? Deveria, não é? Essa é a questão que eu queria trazer aqui hoje. Se você tem um ponto de saciedade que você sabe até onde ir, talvez você não seja ganancioso. Agora, se você não sabe e fica correndo desesperadamente atrás de dinheiro, será que você não é ganancioso? Então, fica aí essa primeira pergunta, tá? Tem um economista muito famoso, que é o Milton Friedman, que ele diz o seguinte: nenhum de nós é ganancioso, sempre o outro que é. É verdade. É verdade. Mesmo porque Então, a grande maioria não tem dinheiro suficiente para dizer que é ganancioso, né, Samuca? Porque a gente fica vendo essa história, essa corrida atrás de quem tem muito dinheiro para querer mais dinheiro. Às vezes você fica se perguntando, pra quê, gente? Pra que ter mais dinheiro, né? Eu não sei se existe uma diferença entre você correr atrás do dinheiro para ter dinheiro que você consiga. A gente já falou isso várias vezes aqui, para que você tenha uma vida melhor, uma vida tranquila, uma segurança, consiga realizar alguns dos seus sonhos. E tem um outro lado também de você ganhar mais, não precisa ser milionário, mas você ganhar mais e querer cada vez mais, né? Exato, e isso aí que é o legal da gente comentar, porque assim, a ganância ela passa um pouco ali por uma questão que eu acho que independe se a pessoa tem dinheiro já ou se ela não tem. A ganância eu acho que ela passa pela cobiça, é um desejo por bens e riquezas, mas que não é só por uma busca incessante ali por lucro, né? Uma vontade imensa, sei lá, de possuir. Não, a ganância ela ultrapassa um limite que é o seguinte: eu tenho que possuir mais que o outro. Ela entra numa comparação, numa competição, e ela, de certa forma, faz com que você deseje em comparação ao que o outro tem. Então, ela está muito relacionada à inveja, sabe? E aí, eu comento aqui um pouco o seguinte: tem gente que acha que a ganância é meio que exclusiva do capitalismo, sabe, Fernandinha? É como se fosse, sei lá, uma doença que acomete quem apoia ou quem defende essa forma de organização do sistema. É claro que é fato, né, que quando a gente está falando de negócio, de investimento, muita gente só para de correr atrás demais, né, quando eles são impedidos, seja fisicamente, seja por uma doença, seja por uma condição, né, que seja externa e impede essas pessoas de buscarem mais, né? Mesmo pessoas muito ricas, e a gente vê isso claramente até por essa fala sua, né? Você vê que algumas pessoas muito ricas, elas se expõem a riscos até desnecessários, né? Seja com investimentos extremamente arriscados, sabe? Ou então até mesmo atuando de forma meio que ilícita. A gente vê muito caso de corrupção de pessoas que colocam, às vezes, já uma condição muito boa financeira que elas desenvolveram e colocam em risco até o seu nome, né? Em função ali de maiores ganhos. Eu acho que é nesses pontos em que está a ganância, né? Naquele jogo em que não importa muito as consequências, mas sim os resultados. Ou seja, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que estar acima dos outros, sabe? Isso aí de fato, é um diferencial mesmo, de você pensar que você precisa ter mais do que o outro para ser alguém, né? E aquela coisa também de você não medir esforços para você conseguir, né? E quando eu falo de não medir esforços, é de passar por cima mesmo, sabe? Tem gente que passa por cima, puxa tapete, não quer saber, sabe?
não mede esforço para conseguir mais, né? E acho que aí é que mora o perigo, né? Da ambição virar ganância, né? Cara, você tocou no ponto nevrálgico. É exatamente isso, cara. A diferença entre ambição e ganância. Só existe uma diferença entre os dois conceitos e essa diferença é definida pela ética, né? Ou seja, a ambição é uma coisa muito positiva. Você querer ser melhor do que você mesmo é hoje, ou você melhorar de um ponto de partida que é seu próprio. A ganância, ela já passa para o referencial com o outro, ou seja, eu tenho que estar acima ou melhor que o outro e eu vou abater qualquer questão ética para poder atingir esse resultado. Então, a diferença entre ganância e ambição é a ética, né? E tem uma coisa também, né, Samuca, que a gente está falando aí, não necessariamente a ganância atinge só quem tem muito dinheiro, né? Ela pode atingir qualquer um, né? Exatamente. E assim, é interessante porque tem muita gente que acha que isso está imerso só no capitalismo, e não é. Se a gente for olhar a estrutura da raça humana mesmo, ela está cheia de ganância, ela está cheia de ambição, ela está cheia desse tipo de sentimento, mas não é só por dinheiro. Muitas vezes é por fama, é por prestígio, é por poder, é por posição social, é por uma série de outras coisas. Mas sabe o que é muito legal nesse ponto? É que o mundo é movido pelos indivíduos e os indivíduos são movidos por diferentes características. E no capitalismo isso se potencializa de uma certa forma, porque se você tem acesso ao dinheiro, por meio do dinheiro, meio que você compra e acessa quase todas as coisas que você gostaria de ter. São poucas as coisas que o dinheiro efetivamente não compra, né? Eu acho que essas coisas elas deveriam também estar lá no nosso topo de prioridades, né? Acho que sim. Eu imagino que sim, Samuca. Tem aquele lance da pirâmide, né? Que tem das necessidades que você tem. Primeiro as necessidades básicas ali e tal. Né? Mais ou menos o lance da pirâmide aí. Até chegar nos sonhos, né? Até chegar nos sonhos mais... não tão básicos, né? Porque primeiro, a primeira coisa que você pensa é quando você tá na base da pirâmide, é isso, né? É ter onde dormir, é ter o que comer, isso. Né? E depois você vai aumentando aí, à medida que você vai conquistando os direitos básicos, né? Depois saúde, depois educação, até chegar lá em cima, que são as coisas mais... Não vou dizer supérfluo, porque sonho não é supérfluo, né? Isso, mas é o que você pode, né? O que você almeja para viver melhor, né? Exato, e parece que essa pirâmide não tem topo, esse que é o problema, né? Porque a gente vai olhar hoje, você vê os multimilionários, os bilionários e tal, parece que não existe um limite, e o que eu queria pregar aqui e falar era exatamente sobre qual é o ponto de equilíbrio, qual é o ponto de suficiência que você deve, de certa forma, pesquisar, procurar e definir para sua vida, né? Então, assim, até porque o apetite insaciável, né? Ele, de certa forma, leva as pessoas à ruína, muitas vezes. Porque as pessoas esquecem das necessidades básicas, como você falou da base da pirâmide, né? Elas, às vezes, esquecem até das necessidades básicas em busca de um topo que, às vezes, não aparece, né? Então, o que eu queria dizer sobre isso, né? Teve uma festa em que um bilionário norte-americano deu e um escritor foi chamado para participar dessa festa. Esse escritor chamava Joseph Heller, tá? E aí, ele foi avisado, né, por um amigo dele, que também era escritor, que esse cara bilionário que chamou para a festa, ele tinha ganhado, em um dia só, mais do que esse escritor, que era um escritor super famoso nos Estados Unidos, conseguiu em toda a sua vida, com a publicação de um best-seller em um dia apenas de operação no mercado financeiro. E aí, o Joseph Heller respondeu o seguinte para esse amigo, ele virou e falou assim, certo, mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter. E aí, o amigo perguntou, o quê? Ele respondeu, o suficiente. É esse ponto da suficiência que nós temos que procurar, entendeu? Maravilhosa essa resposta, né? Maravilhosa essa resposta, porque eu imagino que é isso mesmo, o ganancioso é um eterno insatisfeito. No caso, ele atingiu o ponto da saciedade dele, o que não ocorre, né, com outro rapaz. Os gananciosos. Exato. Então, olha só, como que a gente chega, como que a gente encontra esse ponto de saciedade, né? Primeiro ponto, eu acho que
muita gente acha que suficiência é pouco, ou acha que, sei lá, a suficiência não é o adequado. E isso é mentira. A suficiência, ela não é pouco. Na verdade, ela é algo muito positivo para as pessoas, né? E aí, o que eu acho que você tem que pensar para encontrar esse ponto de equilíbrio? Qual seria a sua renda ideal? Aquele dinheiro, aquele valor mensal que atenderia às suas principais necessidades com uma relativa folga, para você viver com tranquilidade, num padrão de vida agradável, né? Então, eu vou fazer uma seguinte suposição, tá? E essa suposição é simplesmente porque eu acho que é um número bom da gente se trabalhar, que é mais fácil matematicamente, né? Mas suponha que seja 5 mil reais. A gente vê que a maior parte do país ganha muito menos do que isso, né? Então, 5 mil reais já é um valor, assim, interessante para grande parte da população, né? Então, pense a seguinte situação. Você precisa de 5 mil reais por mês. Se você precisa de 5 mil reais por mês, qual seria a sua meta? Você tem que pegar uma calculadora e dividir o valor que você acha que seria aquele valor ideal para você, dividir ele por 0,5%. Ai, nossa, mas eu não sei dividir por 0,5%, eu tenho dificuldade nisso. Faz o seguinte, multiplica por 200. Na matemática, dividir por meio ou multiplicar por 200 é a mesma coisa, tá bom? Então, sem assustar, você pega esse valor, 5 mil multiplicado por 200 é igual a 1 milhão de reais. Por isso que 1 milhão de reais é um número cabalístico, né? Que muita gente vai procurar como a missão de vida, né? E aí, para muitas pessoas, isso parece ser totalmente inatingível. Tipo, como que eu, ganhando 1.000, 2.000, 3.000, 5 mil reais, vou chegar num valor como 1 milhão, né? E aí, o que eu queria dizer que você precisa construir isso, não é de um dia para o outro. Muita gente, e muitas vezes a gente é imediatista, a gente tem que criar, na verdade, um plano. E é um plano consistente que você vai chegar nesse valor ao longo da sua vida, né? É isso aí. Eu tenho uma opinião e isso é opinião minha mesmo, ninguém precisa compartilhar. Que ninguém precisa de tanto dinheiro, assim. Não. Como, por exemplo, esses prêmios cabulosos da Mega Sena. Saiu, inclusive, para BH agora, 26 milhões. A pessoa que ganhou tá feliz pra caramba, é lógico, né? Vai consertar a vida dela. Mas, gente, 26 milhões... É muita coisa. É dinheiro demais. É dinheiro demais. Assim, se você souber investir esse dinheiro, e o Samuel tá aí pra isso, pra quem não sabe, o Samuel tá aí, né? Pra auxiliar, pra ajudar, né? A você investir seu dinheiro. Se você souber investir esse dinheiro, ele não acaba. Não acaba nunca. Não acaba. Sabe? E 1 milhão que o Samuel falou já é muito dinheiro, sabe? Se você souber investir, se você souber realmente gerenciar ele, né? E assim, o pessoal fica falando desses prêmios, 300 milhões. Mas ninguém precisa disso. Não, ninguém precisa disso, sabe? não. É muito dinheiro. Então Também acho, é muito dinheiro, cara. E assim, o problema é que normalmente as pessoas não estão preparadas para lidar com tanto dinheiro de uma vez só. Eu falo que a gente não está preparado. Pensa bem, quando a gente, vamos supor, você é estagiário, você está ganhando ali, sei lá, 800 reais por mês, de repente você passa a ser um cara que ganha 4, 5 mil trabalhando numa empresa. Aí você vira e fala assim, pô, eu tô rico. De repente, aquele dinheiro que você achava que estava rico já não serve mais para nada, porque não paga as suas contas. Qual que é o problema das pessoas? No lugar de comprar ativos que vão garantir que elas tenham uma sustentabilidade de vida com esse novo dinheiro que elas estão recebendo, elas compram passivos, elas compram coisas que geram despesas e aumentam seus custos mensais. E à medida que elas fazem isso, mais difícil fica a vida, porque elas vão ter que correr como uma roda de rato, sabe? Elas vão ter que correr atrás dos seus objetivos, só que nunca vão chegar, porque simplesmente tudo aquilo que elas ganham a mais acaba sendo destinado para coisas que aumentam os seus gastos, né? E aí o que eu queria falar um pouquinho era sobre essa questão do planejamento, sabe? Porque assim, como eu falei já na semana passada, tenho falado nas últimas semanas, o tempo é a parte mais relevante da equação de juros compostos, ele é o fator exponencial. Olha só para vocês terem uma noção, vamos supor que para acumular, ganhando esses 5 mil reais, para acumular 1 milhão, você queira acumular em 15 anos. Você precisaria guardar 70% da sua renda em 15 anos. Isso é impossível, ninguém consegue viver com 30% da renda, né, para poder juntar 1 milhão de reais em 15 anos. Da renda de 5 mil, né? De 5 mil, exatamente. 5 mil, né? Exatamente, pensando ali numa rentabilidade de 0,5% ao mês. Agora, olha como é que isso vai ficando mais factível se você trabalhar em tempos maiores. Se você joga esse período para, por exemplo, 30 anos, o dobro do tempo,
não vai ser 35% da sua renda que você vai precisar. Você vai precisar de 20% da sua renda. Poxa, 20% já é mais possível? Sim, para muita parte da população ainda não é possível. É difícil conseguir economizar 20% da renda. Mas e se você leva isso para 40 anos? Se você leva para 40 anos, você precisa de 10% da sua renda. Em 10% da sua renda, ao longo de 40 anos, você consegue tranquilamente chegar nesse valor, chegar nessa meta. E por isso que a gente, educador financeiro, prega tanto a importância de começar o quanto antes, de se preparar o quanto antes e de economizar sempre os 10% todos os meses, aquele 10% que vai te gerar uma tranquilidade financeira ao longo de toda a sua vida, entende? Então, assim, isso é óbvio que isso pode variar completamente em função da renda da pessoa, pode variar em função das necessidades da pessoa, mas você vai ver que se você consegue criar a sua disciplina de no pouco juntar 10%, quando você ganhar muito mais, você vai continuar com essa disciplina. E aí você já vai saber também o que fazer com o dinheiro. Por isso que eu prego que isso tem que começar o quanto antes, especificamente, até se possível, logo no primeiro emprego, no primeiro estágio, na escola, né? Para o pessoal já criar essa disciplina e não ter que contar lá no futuro com o INSS, ter uma vida muito mais tranquila financeiramente, né? Tá certo, Samuca! É isso, é o que a gente fala, é um exercício num país que não se fala muito isso, né? As pessoas estão começando a falar isso agora, de como você vai planejar o seu futuro mesmo, porque o nosso sistema de aposentadoria mudou, né? Vem mudando ao longo dos anos. Então, para muita gente vai ter que contar consigo mesmo, né? Então tem que começar a pensar nessa história. Mas sempre volto naquela questão. E quem já tá ali, e quem não fez, sabe? Quem já tá lá na frente. Que é isso, né? Você começar com 20 anos é o certo. Mas e quem não começou? Exato. Se você começou com 20 anos, você não vai precisar cortar o cafezinho que logo vai acabar. Né? Isso aí. Mas quem tá ali na frente, né? Para quem já tá mais na frente, não tem segredo, porque você vai ter que fazer sacrifícios a mais. Como eu falei, assim, o ideal é começar muito antes. Agora, se você não começou muito antes, o agora é melhor do que o não fazer. Claro. Então, a gente começa para minimizar os problemas. Quando a gente fala em R$1 milhão, às vezes, ou a gente fala nesses valores, é pensando numa população que não sabe nem sequer se o governo vai honrar com a aposentadoria deles. São pessoas que estão aí entre 20, 30, 40 anos de idade ainda. Agora, para aquelas pessoas que já estão mais avançadas em idade, realmente elas podem se planejar para talvez já aproveitar uma aposentadoria que já vai acontecer naturalmente, que vai chegar, mas complementar a renda para não ter perda de poder de compra. Porque o que acontece, Fernandinha? É que muitas dessas pessoas não se preparam e às vezes elas ganham ali até um salário muito bom, né? Às vezes ganha ali 15 mil reais, 12 mil reais e não se preparou para a aposentadoria. Na hora que a aposentadoria chega, os custos aumentam muito. Na hora que você vai ver, você vai ser cortado ali, por exemplo, pelo teto do INSS. Então, você está acostumado a ganhar 12 mil, 15 mil e, de repente, você vai ganhar 7 só com seus custos aumentando. E aí, meu caro, é muito difícil você poder descer padrão na fase da vida em que você mais precisa de recursos. Para isso, você precisa se planejar e se estruturar para não ter que enfrentar essas dificuldades lá na frente, nem penalizar seus filhos, seus netos, né, as pessoas que vêm depois, que elas também têm que montar a sua própria aposentadoria, porque possivelmente o governo não vai garantir para eles. É verdade, Samuca! É isso! Tem mais alguma coisa que você queira fechar, complementar? Eu só queria finalizar dizendo o seguinte, o que eu prego é que com pouco esforço, ao longo de muito tempo, você vai chegar nesse ponto de saciedade com tranquilidade, sem estresse, sem desespero e sem pressa. E tá certo. Eu só falo, Samuel, que eu queria ter aprendido isso com 20 anos de idade. Sério? Hoje a gente não é de uma geração mais que nós já estamos atrasados. Demais. Nós já estamos atrasados. A gente não é de uma geração que aprendeu isso, né? Que essa geração que tá vindo agora tá mais em vantagem do que nós. Mas há muito tempo, gente, há muito tempo. É só começar hoje. Isso aí, Samuca. Tá tudo certo, meu querido. Valeu, um beijo abraço, pra você, pessoal. muito obrigada. Boa semana, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.
Nunca é tarde. Comece, né? Como o Samuel falou. Antes começar agora Nunca é tarde para começar, gente. É isso aí. 10%, escolhe aí um 10% para você. Pois é. De qualquer coisa. Mas comece, né? Mas eu queria ter aprendido com 20 anos de idade. Pois é, eu também.